Então, o que nós vamos estudar hoje, essa sexta-feira, é sobre os pecados sociais, conhecidos como pecados sociais, que a gente vai cometer no relacionamento que nós temos com as pessoas, com os nossos irmãos, com a nossa família, no nosso trabalho. E esses pecados, eles vão se manifestando de uma forma progressiva. 4 deles a gente vai verificar que são coisas que você tenta manter dentro só do seu coração, escondidinho, mas só que os demais pecados vai chegar num ponto que isso vai se tornar público. Você vai chegar a um ponto onde você vai manifestar que aqueles pecados que estavam no seu coração, como ciúmes, a inveja, a ira e a inimizade, que existia lá dentro do fundo do seu coração, que você tentava esconder, quando chega na lista de pecados, nos últimos pecados listados de obras da carne, que são as porfias, as discórdias, as discussões, as dissensões, até chegar na facção. Então, a gente vai ver que, nesse ponto, a gente vai já estar manifesto o comportamento da gente e a gente já é conhecido como pessoas criadoras de caso. Mas é interessante que a gente avalie bastante o nosso coração nesse momento, que aqueles que a gente está tratando agora, e mais 2 que nós vamos verificar, que eles estão lá no fundo do nosso coração. E a gente precisa lutar contra eles para que a gente não faça realmente que reine o pecado no nosso corpo mortal. Não é isso? Como diz a palavra de Deus. Vamos compartilhar, então. Aqui. Pronto. Então, nós começamos com o segundo pecado que nós consideramos como sendo pecados de natureza social, que você comete no contato com as outras pessoas. Nós vimos o que é a inveja. Primeiro foi ciúmes, o segundo a inveja, tá certo? E o termo, esse termo pítonos no grego, ele significa malícia e má vontade. É muito interessante a gente perceber isso. Malícia e má vontade. A inveja, ela é claramente uma má vontade do coração da pessoa que tem aquele sentimento guardado no coração, tá certo? Essa malícia, essa má vontade faz com que essas pessoas que tenham ressentimento contra outra pessoa por ela ter algo que ele desejaria ter. Então, aquela má vontade com aquela pessoa, aquele ressentimento que você tem porque ela tem ou uma amizade, ou um bem, ou um comportamento que você não tem, você passa a ter ressentimento contra aquela pessoa. É muito interessante saber disso. Ela já tem um passo a mais do que os ciúmes, pelo que eu entendo, tá certo? Aí nós vamos ver que tentar fazer uma distinção bem clara entre ciúmes e inveja. Porque na palavra de Deus, eles são muito intercambiáveis, eles são palavras diferentes, mas eles às vezes são traduzidos. Onde tem alguém ligado o microfone, que está com eu estou ouvindo alguma coisa como se fosse acho que é aqui. Não sei onde é. Dê uma olhadinha, por favor, quem é que está com o microfone ligado para a gente. Vocês estão ouvindo isso? Sim, é a Rafa. Oi, Rafinha. Veja se você desliga. Eu não estou vendo a Rafa, por isso que eu não posso desligar. Ela já fechou. Tá, ok, gente. Então, vamos lá. Fazendo uma distinção entre ciúmes e inveja. O ciúme, pelo que nós vimos, ele é o desejo de estar tão bem quanto o outro ou de possuir aquilo que o outro possui. Então, alguém tem uma coisa, você tem um desejo no coração de estar tão bem quanto aquela pessoa, ou de possuir aquele bem ou até aquele sentimento, aquele comportamento que aquela pessoa tem. Isso seria característica dos ciúmes, tá certo? Mas a inveja, ela é uma coisa um pouquinho mais perniciosa. Ela se ocupa em privar o outro da coisa desejada. O desejo do invejoso é que o outro não tenha aquele bem, ou aquele comportamento, ou aquela amizade, ou aquela coisa que ele deseja para ele. Então, os ciúmes, você quer estar tão bem ou ter aquilo que o outro tem. A inveja, ele fica chateado se o outro tiver. Ele não importa. O exemplo claro que eu li e que eu achei muito interessante é assim: eu posso estar numa Mercedes, tem um carro que é uma Mercedes, mas se eu tenho inveja no coração, eu não vou querer que o coleguinha do lado, que o irmão, ele tenha um Fusca, porque eu não quero que ele tenha nada parecido com o que eu tenho.
É a característica da inveja. Privar o outro do que ele tem, tá certo? E o ciúmes é querer aquilo que o outro tem. Então, vamos caminhar nesse sentimento para a gente verificar como ele é terrível. Então, privar o outro do que ele tem. Como a gente falou, é uma malícia, é uma disposição maligna no coração. Ele é muito grave, porque a gente viu que zelos, que é o que quer dizer ciúme, no original, ciúmes é zelos, tem até o zelo positivo, que é você ser diligente numa obra, diligente com as coisas de Deus, não é? Isso é até positivo, mas quando você tem uma disposição interior maligna, má, perniciosa mesmo, você não existe um lado bom nisso, nem um lado desse nome, esse nome não tem nada bom. Ele gera um ressentimento no coração diante da felicidade ou do sucesso do outro. Então, a partir do momento que você vê alguém com felicidade ou com sucesso, o invejoso, a invejosa, ela vai ser infeliz. Ela não vai querer a felicidade de ninguém. Ele vai querer que aquele sucesso, aquela felicidade do outro, ele vai gerar um mal-estar tão grande, uma intenção maligna no coração desse invejoso, ele não quer que o outro possua, tá certo? E se ele, mesmo que ele possua coisas tão parecidas ou boas como aquele, ele não quer que o outro possua, tá certo? O que caracteriza a inveja? Olha, coisa interessante, eu vou diminuir aqui para que a gente veja o slide, olha só. Olha as fisionomias interessantes, eu tentei, a cada palavra eu busquei uma fisionomia que parecesse e caracterizasse bem a inveja. E a inveja não vai ter aqui junto para demonstrar inveja nenhuma carinha boa, nenhuma carinha bonitinha, porque as pessoas que têm essa malignidade no coração, aquela disposição maligna no coração, nem a face dela vai ser boa. Por quê? Porque ela todo o tempo vai estar demonstrando, porque você se depara todo momento com situações onde os outros estão bem, os outros ganharam alguma coisa, o outro teve uma vitória, e a pessoa invejosa, ela vai estar com esse ranço no coração. Olha que coisa interessante, o que vai caracterizar isso? Ela vai estar aflita, ela não quer que o outro tenha aquelas coisas, então isso vai gerar uma aflição nela. E o sentimento de aflição, a gente sabe que é um sentimento péssimo. Aquilo vai gerando um mal-estar no coração, a aflição, e você, com o tempo, não consegue nem controlar aquela aflição, aquele estado de angústia, de agonia no coração, tá certo? Também vai gerar ansiedade. Você não vai estar calma, serena, tranquila, você vai estar ansiosa. Por quê? Porque as pessoas que você conhece estão vivenciando coisas ou possuindo coisas que o invejoso não quer que eles tenham. Tá bem? E isso é interessante porque caracteriza também as pessoas que estão numa situação muito boa. Se ele for uma pessoa invejosa, ele vai estar sofrendo disso. Desgosto. Ele vai estar desgostado, muito, muito desgostado com o sucesso ou com os bens que a pessoa adquiriu. Ele vai estar aflito, ansioso, desgostoso, ele vai estar com uma grande tristeza. E eu tentei colocar para a gente saber, a pessoa, eu não digo que a pessoa esteja no momento de dificuldade que está com desgosto, no momento de aflição está ansioso, no momento de aflição está angustiado, não é isso. Mas a pessoa que tem a inveja no coração, ela pode estar vivendo tudo de bom, não está com problema nenhum pessoal. Só o fato dela saber que tem alguém bem, uma pessoa que ela não quer que aquela pessoa esteja, ela vai estar infeliz, tá certo? Por quê? Porque isso é diante do bem alheio ou da prosperidade do outro. Se ela vir que a pessoa tem prosperidade, que a pessoa tem felicidade, algum momento de alegria, isso vai deixar o invejoso infeliz, tá bom? E também vai gerar uma animosidade. É bem característico do invejoso ele ter animosidade. Ele não está com um ânimo bom, ele não está com aquele ânimo propício, sereno, não. Ele vai gerar, a inveja sempre vai gerar animosidade. Por quê? Porque ele quer desfazer daquela pessoa que está com um bem ou com uma situação ou com um momento de felicidade e ela não quer estar só, ela não quer desfazer sozinha, não. Ela tem que arranjar outras pessoas para também estar com aquele sentimento contrário àquela pessoa da qual ela sofre da inveja. É muito interessante a gente verificar isso, porque a gente passa por situações onde, seja até mãe e filho, se há um sentimento de inveja, a mãe que não viveu uma vida feliz, ela vai estar infeliz com a vida que a filha está levando.
A mãe que não tem os bens, o pai, no caso a gente vai dizer mãe, porque nós somos as mulheres que estamos estudando, a gente não vai estar feliz sequer se o marido teve uma promoção. A inveja, ele não importa a pessoa, aquele sentimento é como se ela se sentisse rejeitada, ela tem um sentimento de rejeição, de animosidade mesmo, falta de má vontade, pronto, má vontade contra aquela pessoa que está usufruindo daquilo que ela gostaria que a outro não tivesse. Ele vai estar com isso quanto? Diante daquela pessoa que detém o bem que ela quer. É isso que eu quero deixar bem claro na inveja, que ela quer para ela e ela quer também que o outro não tenha, porque às vezes ela, como eu falei, ela pode ter aquele bem, mas ela não quer que o outro dela tenha uma geladeira linda, maravilhosa, que o marido acabou de comprar. Mas se ela vir que a outra colega ou a irmã tem uma geladeira, só que agora é prata, porque está na moda, ela vai ficar infeliz. Por quê? Porque ela não quer que ela tenha geladeira prata, pode até ter uma branca, mas ela não pode ter mais do que ela. É esse que o sentimento do invejoso produz. E ela vai ter má vontade com quem tem o bem ou a felicidade, aquele momento que ela está vivendo. Então, geralmente, ele vem acompanhado de animosidade face a quem detém o objeto da cobiça e dá vontade de que esse outro não tenha esse objeto. É esse o objetivo do invejoso. Desculpa. E o melhor exemplo de inveja, exemplo bíblico de inveja, o melhor que tem de todos, é o que sofreu Jesus Cristo aqui na Terra, tá certo? Ele incomodou profundamente as pessoas poderosas da época. Ele incomodou profundamente. Por quê? Porque eles eram pessoas ricas, eles eram pessoas religiosas, nobres, poderosas. Aquelas pessoas eram extremamente poderosas, mas o que aconteceu quando elas viram que Jesus estava? Eles estavam sentados na cadeira de Moisés, como o próprio Jesus disse, estavam sentados na cadeira de Moisés. Eles tinham a lei de Deus na mão deles, eles eram os únicos que sabiam, eles que davam a interpretação, eles que definiam os castigos, então eles estavam com todo o poder. O que aconteceu? Eles não tinham por que ter qualquer tipo de inveja de Jesus, do ministério dele. Em que Jesus poderia ameaçar esse povo? Jesus era pobre, Jesus não tinha beleza que agradasse, como diz no Isaías. Jesus, ele era uma pessoa que não tinha estudado, não tinha estudo, não sabia as letras. Ele não tinha sido criado aos pés de Gamaliel. Ele era uma pessoa, filho de um carpinteiro. Provavelmente Jesus também tinha por profissão, até começar o seu ministério, o carpinteiro, porque em um evangelho diz que ele era o filho do carpinteiro, no outro diz que ele era o carpinteiro. Então, o que esse homem poderia fazer para que essas pessoas tivessem tanta inveja dele? A inveja é caracterizada exatamente assim. Uma pessoa que estava pregando uma coisa que não era nada do que Jesus falou, ia de encontro à lei de Deus, mas eles estavam se sentindo ameaçados. O invejoso se sente ameaçado no seu poder, no seu sucesso, nas amizades que ele possui, ele se sente imediatamente ameaçado com aquela pessoa que adquiriu um bem ou tem um comportamento que ele não tenha. Então, o que aconteceu? O que Jesus poderia ameaçá-los? Aí a gente vai para Marcos 15:10 e diz assim: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe o haviam entregado. Então, a Bíblia diz claramente que foi por inveja que eles entregaram a Jesus. Não foi porque Jesus estava acusando, nem estava descumprindo a lei. Eles disseram que foi porque ele não guardava o sábado e porque ele se dizia igual a Deus. Mas não foi por isso da verdade. Porque nada do que Jesus falou, a Bíblia diz que nenhum pecado foi achado em Jesus. Eles alegaram isso, mas na realidade o coração deles estava cheio de inveja. Por isso que eles entregaram a Jesus, tá certo? E as reações à obra do Salvador. João 12:19 diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí o mundo após ele. Então, olha o que ele estava com ciúmes, eles estavam com inveja de Jesus aqui. Por quê? Porque Jesus estava fazendo uma obra diferente da obra deles. A gente tem que aceitar que várias pessoas têm um comportamento, têm um ministério, tem um jeito de ser, tem bens diferentes da gente, e a gente precisa aceitar e entender que Deus disse que o que é... Opa, a Antônia não está conseguindo entrar, bichinha. A gente tem que entender que
o que eles estão fazendo, o sucesso que eles estão tendo, Deus é que vai dar a gente um rega, um planta, o outro rega, e é Deus que dá o crescimento. Seja na obra de Deus, também na vida é Deus que distribui os dons conforme a vontade dele, o bel prazer de Deus. A gente não tem que estar preocupado se um tem mais amizade do que outro. Se eu tenho 3 pessoas que me amam, ela tem 8, 10, qual é o problema? Aleluia, graças a Deus, porque ela tem mais amizade, ela é mais extrovertida, ela tem um comportamento mais agradável. A gente tem que melhorar o próprio comportamento e não se preocupar com o comportamento dos outros. Mas os fariseus, eles olharam para a obra de Jesus e viram pessoas. Quem foi que Jesus atraiu? Lembra quando ele falou? Pouquíssimos poderosos foram seguiram a Jesus. Quem era que seguia Jesus? Ele disse que os pobres, os que não são nada, foi o que ele escolheu, as coisas loucas do mundo. Mesmo assim, esses homens estudados, ricos e poderosos, eles ficavam com raiva, porque a plebe, como eles disseram, essa plebe que nada sabe, está seguindo esse homem, ela é maldita. E eles, mesmo assim, tinham inveja da plebe que eles chamavam de maldita. Desfaziam das pessoas, desfizeram de Jesus e não queriam que aquelas pessoas seguissem ao que Jesus ensinava. É muito interessante a gente perceber esses comportamentos, tá certo? A gente convive num ambiente de igreja e em igreja a gente vê que tem muita gente que tem esse tipo de comportamento, o comportamento dos fariseus, tá certo? Lá em João 11, 47 e 48, aí diz assim, ó. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele, depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Olha que coisa interessante. O invejoso, ele se sente ameaçado pelo sucesso das outras pessoas. É muito interessante a gente perceber isso. Eles se sentem completamente ameaçados, eles não querem que aquelas pessoas tenham sucesso, embora que eles sejam uma pessoa de sucesso. Mas ele não quer que o outro tenha um sucesso. Por quê? Olha o que ele diz, eles virão e tomarão o nosso lugar, e até a própria nação. Onde é que poderiam vir tomar alguma coisa de nação? Não tinha nada disso, mas na mente do invejoso, ele se sente ameaçado por qualquer coisa, comportamento, bens, amizades, tudo o invejoso se sente infeliz, tá bom? Agora é quando nós vamos abrir a Bíblia, tá bem? Eu queria que nós fôssemos para os Salmos 37, desculpa. Primeiro para o Salmo 37. Vamos lá para o Salmo 37. Vamos abrir. Todo mundo abrindo para o Salmo 37. É um salmo muito interessante. Aqui foi onde eu falei para vocês que a gente pode estudar várias coisas sobre esse assunto, muitas. E eu gostaria que a gente se fixasse mais nesse assunto aqui, porque é um assunto que eu acho que traz muito pecado para a nossa vida. Traz muito pecado para a nossa vida. Eu queria que as irmãs acompanhassem comigo. Esse termo inveja está nesse salmo, tá certo? Logo no versículo 1. Vamos ler, diz assim, ó. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. O que nós vamos falar agora, nesse momento, é sobre o mundo ímpio que nos cerca. Nesse momento, nós não vamos falar de ninguém cristão. Nós estamos falando nesse mundo ímpio que nos cerca, tá certo? Os malfeitores e nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. As irmãs podem pensar assim, mas irmã, quem é que tem inveja de quem pratica a iniquidade, irmã? Quem é que tem inveja de malfeitor? A gente vai verificar que muitas das vezes nós temos esse sentimento no coração. É tão claro que o próprio salmista, quem era o salmista? O salmista era Davi, e Davi, um homem segundo o coração de Deus, que Deus escolheu segundo o seu próprio coração, que Deus usou para escrever quantos salmos maravilhosos que ele escreveu, que foi um homem que Deus deixou escrito na palavra dele, as coisas que Davi escreveu. Mesmo assim, esse homem disse que por um momento ele sentiu inveja daqueles que praticavam a iniquidade. Então, a gente precisa considerar que esse homem não é um homem qualquer. A gente precisa ouvir o que ele falou e assumir que o nosso coração, por muitas vezes, tem inveja, sim, dos malfeitores e dos que praticam a iniquidade, e a gente lutar contra esse sentimento e se afastar dele. Vamos lá. Isso foi o versículo 1, certo? Vamos, então, agora para o versículo 12. Eu não vou ler a parte boa do Salmo, que é o que nós devemos fazer. Eu vou ler só o que os malfeitores fazem e o que eles praticam de iniquidade. O verso 12 diz assim, ó.
O ímpio maquina contra o justo, e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e armaram o arco para derrubarem o pobre necessitado e para matarem os de reta conduta. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, irmãs. A gente sabe que o ímpio faz isso, não sabe? Quem é o ímpio que tem interesse que as coisas de Deus sejam realmente obedecidas? Quem é o ímpio que não quer que ele seja a prioridade em tudo, que ele seja o mais rico, todo o dinheiro vai para ele? Onde é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo na saúde pública as pessoas deixando de comprar. Não estou falando nem do Covid, não. Eu não vou entrar nesse mérito agora, não. Eu estou falando na saúde pública mesmo. As pessoas riquíssimas, podres de rica, elas preferem roubar do que deixar que o pobre usufrua do que é direito dele pela lei. Está aqui dizendo, eles armam o arco. A gente pensa que não, mas eles armam o arco realmente. Eles estão com o arco na mão e a espada para atingir aquelas pessoas. E por inveja, porque eles têm tanto, mas por inveja, eles preferem fazer com que o pobre não tenha nada. Tá certo? Eles andam numa Mercedes, não sei nem, eu só conheço carro chique, eu só conheço Mercedes, mas deve ter outros também, uma BMW, sei lá. Mas ele não tem preocupação, ele quer que o pobre fique com a chuva, quando bate na parada do ônibus, a chuva entra e lava, molha todo o pobre. Quando tem uma poça d'água, eles passam em cima da poça d'água para molhar o pobre. Então, ele tem inveja até do miserável que não tem nada. Ele não está satisfeito com o que ele tem. Mas eu queria que a gente percebesse onde é que nós temos inveja dessas pessoas. Quem são essas pessoas, tá certo? Vamos para o verso 20. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura do cordeiro, desaparecerão e em fumaça se desfarão. Deus está dizendo que os ímpios, esses ímpios poderosos, os fariseus da época, e agora hoje, as pessoas que nós vemos, por que eu botei essa figura aqui com o YouTube, esse aqui acho que é o Twitter, o Instagram, Facebook, o W eu não sei nem o que é, o I eu não sei o que é, esse também o Snapchat, Pinterest, são as redes sociais. Por que eu coloquei elas aqui? Porque é para elas que os nossos olhos olham. Antigamente, na época que nós éramos sem essa rede, sem a internet, sem as redes, sem estarmos nesse mundo globalizado, a gente só sabia de notícia dos poderosos, fosse um escândalo ou fosse os feitos deles, como é que eles estavam na lancha maravilhosa que custou bilhões, quando aparecia numa reportagem. Hoje, nós estamos dentro da casa dessas pessoas poderosas. Nós sabemos o que elas comem, como é que elas arrumam a mesa, como é que elas se maqueiam, como é que elas fazem as comidas mais maravilosas, tanto site de comida que a gente, muitas vezes eu e a Patrícia, ela mesmo comenta, que ela diz assim, que ela acha que aquilo ali com certeza não vai funcionar. Tudo é muito fácil, basta joga isso, fica uma coisa linda, maravilhosa. E a gente sabe que muitas vezes não é verdade, mas os nossos olhos estão nessas redes sociais. E essas pessoas são os ímpios que eu estou falando. Os ímpios que não glorificam a Deus e são malfeitores, sim. Quantos a gente possa verificar a vida deles são malfeitores? Eu lembro de uma história que houve agora no começo da Covid, eu já comentei com as irmãs, que uma mulher, uma blogueira, uma dessas famosas influencers, né? Famosa, elas foram para... a moça que trabalhava com elas adoeceu de Covid. E foi em São Paulo. E São Paulo é um dos lugares que eu conheço poucos lugares, mas eu nunca vi na minha vida um lugar que o serviço público funcione tão bem. Funciona, gente, funciona bem. Se você chegar com Covid num posto de saúde, as pessoas vão atender. Mas essa blogueira levou a moça que trabalhava na casa dela já há anos. Sabe para onde ela levou? Para o Albert Einstein. Para um melhor hospital, onde só vai presidente, senador, Silvio Santos. Ela levou a moça que trabalhava na casa dela para ser atendida de Covid no Albert Einstein. Para receber o diagnóstico de alguma coisa e sair de lá. Foram R$3.000. R$3.000. E essa moça queria e quis que a secretária dela pagasse a despesa que ela teve. Agora, sabe por que ela levou a moça lá para o Albert Einstein, não para o posto de saúde? Porque o posto de saúde não era digno dela.
mas era digno da moça que não tem dinheiro. Ela seria muito bem atendida no posto de saúde, mas ela levou para o hospital que ela queria, e ela depois queria cobrar o luxo que ela quer usufruir da moça. Ela queria descontar do salário da moça. Então, ela não queria fazer o bem para a moça. Ela queria aparecer em cima da moça. Olha que coisa interessante. Qual foi o funcionário, pouquíssimos, eu não estou dizendo que seriam todos, eu estaria generalizando, mas que tem algum interesse, seja na moça que trabalha, no jardineiro, no motorista, que aconteça alguma coisa dessa, ele leve para o Albert Einstein e pague. Já que ele quer levar para o Albert Einstein, paga a consulta, paga a internação, paga o serviço que a pessoa está fazendo. Não é tu que quer levar ele para lá? Se tu quiseres mesmo de bondade, leva e paga, porque tu podes. E essa moça, essa influencer, ela tinha dinheiro. Então, foi um escândalo, porque as pessoas souberam e ela ficou lá se justificando. Então, não existe. É como a gente está lendo aqui, ó. Eles vão desapar. A Bíblia diz que eles vão... Lembra do sacrifício, quando eles eram feitos a oferta, o animal e a gordura? E a gordura, a gente sabe o que acontece com a gordura quando a gente coloca a gordura na churrasqueira, não é? O que é que acontece? Ela sobe com uma fumaça imensa. Olha o que ele está dizendo aqui. Desaparecerão e em fumaça se desfarão. Assim vai ser o ímpio. E é através dessas pessoas que nós temos inveja. Era dessas pessoas que o salmista estava com inveja. A gente vai ver já já, onde ele diz claramente que ele estava com inveja, tá bom? Vamos ver mais sobre os maus. Versículo 35, gente. Vamos lá para o 35. E o ímpio, com grande poder, espalhar-se como a árvore verde na terra natal. O ímpio se espalha como árvore frondosa. E alguém com o microfone aberto, gente. Irmã Antônia. Irmã Antônia? Fecha aí o microfone, irmãzinha. Cadê? Deixa aqui. Já? Já. Olha só, ele diz assim, viu o ímpio com grande poder espalhar-se como árvore verde na terra natal, mas passou e já não aparece. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Essas pessoas que fazem o mal para o pobre, que são invejosas por natureza, é a natureza do ímpio. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim era do maligno e ele, por inveja, fez o que fez com o irmão. Tá certo? Ele fez o que fez com o irmão. Então, a inveja é natural do organismo, do coração do homem, do coração, que ele diz que é enganoso e mais corrupto do que todas as coisas, né? A inveja faz parte do coração do ímpio. E como nós temos duas naturezas, nós temos esse sentimento no nosso coração. O que a gente precisa é que Deus, através da nova vida, ele comece a revestir, o Espírito venha a revestir o nosso coração, a nossa mente, o nosso comportamento, revista da nova vida, para que a gente possa se desfazer desses sentimentos. Porque os nossos olhos, quando olham para o ímpio que faz essas coisas, a gente está invejando. Porque a gente quer a mesa que ele bota, a gente quer a moda que ele lança, a gente quer a comida que ele está fazendo, as meninas querem as roupas que eles estão usando, os meninos querem o musculoso, os fortões que eles estão usando, muitos vão tomar bomba, vão estar sofrendo fisicamente para estar de acordo com os ímpios, tá certo? E a gente vai ficar olhando a vida deles, então é muito perigoso a gente olhar. Eu não estou dizendo que a gente não possa olhar, até eu queria fazer uma observação aqui, gente. Quando eu falo essas coisas, eu queria que vocês não interpretassem mal. Eu, claro, vou falar do que eu acredito. E eu não estou dizendo que as pessoas que olham para uma rede social ou para alguma coisa assim, elas não possam realmente fazer isso. Não, longe de mim dizer isso. Eu estou só dizendo que, segundo a palavra de Deus, a gente não deve se prender a isso, não deve se fixar nisso, tá certo? É como o aniversário. Eu falei depois, eu fiquei pensando sobre o aniversário. Eu disse que eu não comemoro mais o aniversário. Mas eu não tenho nada contra as pessoas que amam, que gostam, desde que não seja uma coisa exagerada, que não façam ao mêsário, eu sou contra. Aquele ali, eu acho que aquele ali é satânico e demoníaco. Quer dizer, ficar comemorando todo mês um comportamento com festas e tudo mais, é um exagero fora do normal. Mas você quer comemorar um ano de vida, principalmente os cristãos que comemoram com alegria, com versículos, com desejo realmente sincero de sucesso, de felicidade, eu quero deixar registrado que eu não tenho nada contra não, tá? Eu não faço para mim, mas tudo bem. Eu também entendo que as pessoas gostam e amam, tá certo? Então, vamos lá. Nós vimos aqui várias coisas que o ímpio faz, não é? Maquina o mal contra o justo. É Deus que está dizendo, não sou eu. E tem várias outras coisas más, tá certo?
Mas vamos agora para outro versículo. Olha só. Os nossos olhos estão nas redes sociais assistindo o que a gente acompanha a vida do príncipe da coroa inglesa, da coroa britânica. Já pensou? As brigas que a mulher dele tem com a rainha, a gente sabe. A gente sabe quando a princesa está grávida. Então, a gente acompanha, como é que se diz? Em tempo real, a vida dos famosos. A gente precisa saber, acompanha não, desculpa, a gente pode acompanhar, se a gente quiser, a vida dos famosos. A gente precisa saber se a gente está admirando esses iníquos, esses malfeitores, se é para orar por eles, que a gente olha de vez em quando para eles, ou se é só para admirar a vida que eles levam. Então, é importante a gente fazer isso. Agora, eu vou trazer um pouquinho mais para perto. Vamos lá. Eu queria que os irmãos abrissem comigo. Vamos lá para os Salmos 73. É um salmo muito conhecido, tá certo? E nesse eu gostaria que as irmãs percebessem uma coisa interessante. Salmo 73, diz assim, ó. O 2, Salmo 73, verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Já pensou? O salmista dizendo isso? Parece que esse salmo é de Asaf. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que ele escorregasse, para que ele pecasse mesmo. Porque ele diz no verso 3, porque eu tinha inveja dos tontos, dos tolos, dos loucos, dos nécios, quando via a prosperidade deles, a prosperidade do ímpio. Agora vamos para o versículo 7. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar. Já pensou isso? E é verdade ou não é? Com essa pandemia, vou só repetir o versículo. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração podia desejar. Irmãs, a gente viu que nessa pandemia, o que aconteceu? A riqueza saltou 11% a mais para as pessoas que já eram, para os mais ricos. Aumentou, em meio à pandemia, eles ficaram mais ricos. E os pobres ficaram muito mais pobres. Então, o que ele está dizendo aí? Eles têm os olhos cheios de gordura, eles são pessoas que possuem muito. Olha o que ele diz. Eles têm mais do que o coração pode até desejar, mas eles querem mais e mais e mais. Ele jamais vai querer perder um centavo em favor de uma comunidade, de uma pessoa, sabe? Tem um que é famosíssimo, eu não vou dizer o nome, é um homem riquíssimo, poderoso, dono de uma fortuna incalculável. Aí o que ele fez? Ele é um filantropo. Ele é um homem que vive de filantropia, de fazer o bem para os outros. Ele pegou todo o dinheiro que tinha, 90%, sei lá quanto foi por cento da empresa dele, e abriu uma empresa de filantropia, ou seja, para pagar menos imposto, e ele botou o dinheiro lá dentro e dali ele faz caridade. E a caridade que ele faz é o que ele tem interesse para ele de fazer. E esse homem é famosíssimo. Ele e a esposa são famosíssimos, riquíssimos, e eles estão procurando ganhar cada vez mais, e cada dia, cada ano que passa, eles estão mais ricos, mesmo fazendo filantropia. Então, eles têm mais do que eles podem até desejar. Olha o que eles dizem, que o salmista diz, é Deus que diz dos ricos. Ele diz assim, ó, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão e falam arrogantemente. Dos ricos, desculpa, dos ímpios, seja rico e seja pobre, o ímpio, tá certo? Que a gente, por muitas vezes, admira, que o salmista tinha os olhos fixos nele, na riqueza dele, aí a gente vai ver em que mais. Olha o que ele diz. Os ímpios, todo ímpio, seja ele bonzinho, seja ele educado, seja ele estudado, olha o que Deus diz dele. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo, é verdade ou não? Algum ímpio vai dizer que Deus tem conhecimento, ele vai glorificar Deus como sendo o Senhor de toda a terra, o Senhor que sabe todas as coisas, ele não vai dizer isso, tá certo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. São essas pessoas que estão aqui, ó, nas redes sociais, e aí eu vou mostrar agora, trazer mais para perto da gente. O Brasil briga hoje por 2 homens. O Brasil está dividido, praticamente dividido no meio entre 2 homens. Entre 2 ímpios.
Dois miseráveis que não querem saber de nada do povo, de Deus, de nada. Eles estão tomando conta da mente dos brasileiros. E o pior, da mente dos evangélicos, porque eles estão brigando na mente deles, com os olhos fitos em um ou no outro, porque eles lutam e o cristão fica com os olhos neles, e um é do um, outro é da parte do outro. E olha o que ele diz. Eles são ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Eles são condenados, seja condenado juridicamente já por causa de corrupção, seja o outro querendo ganhar, porque também tem um filho já envolvido em milhões de processos. Então, todos, eles não são ricos só para ele também, não. A família é toda cheia de falcatrua, cheia de desonestidade, e essas pessoas, são eles que nós colocamos os olhos neles. Agora, vamos ver também por quê. Olha o que ele diz. Diz assim, ó, o 16... Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Ele disse que quando ele estava com os olhos nele, porque o corpo deles, aí você vai ler nesses salmos, é muito interessante que vocês leiam o salmo, que ele diz assim, olha, o corpo deles é são. Pode até levar facada, meu filho, que escapa. O corpo é são, saudável. Eles têm dinheiro, muitos são até bonitos. Eles têm uma família que a mostram e aparecem como sendo uma família feliz. Uma família maravilhosa, tá certo? Eles podem passar por processos que eles não vão ser punidos, e quando é punido, passa poucos anos na prisão e volta e sai. Tem provas contra eles gravadas, mas eles não são presos por causa daquilo. Mas uma pessoa, se furar o serviço do que é proibido empurrar um carrinho de sorvete na pandemia, esse é preso. E se ele for crente, ele vai dizer... olhar talvez para aqueles poderosos e ficar com os olhos cheios de inveja no coração. Até por muitas vezes a gente quer que eles nem tenham aquilo. O que a gente precisava era entender que o que eles têm vem da maldade, da impiedade, da corrupção, da cobiça deles. A gente não precisa querer aquilo para a gente. A gente pode ter o que Deus nos dá e ser feliz com o que ele nos dá. Olha o que ele diz mais aqui no... Tá, aí o salmista estava olhando para esse povo, dizendo, o corpo deles é saudável, eu estou aqui doente. Quantas vezes a gente não diz isso? Passa por dificuldade, vai para o hospital, fica nas filas horrorosas. Tudo isso a gente fica passando e olhando para aquelas pessoas como se elas realmente estivessem vivendo muito bem. Aí eu queria que as irmãs atentassem para mim no 18. Ele diz assim, ó, 17 diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. Quando a gente verifica, olha esse daqui, políticos famosos, e uma moça, essa moça, ela é o suprassumo da riqueza e do luxo. E ela foi presa por corrupção. Ela tinha um rapaz que ela tinha todo o dinheiro, todo o dinheiro não, como é que se diz? Esse rapaz que era um funcionário dela, que o famoso laranja, né? Teve uma despesa numa loja de joia famosa, que foi não sei quantos mil, miserável do motorista, ou seja lá de quem ele era, comprando joias caríssimas. Ele deve ser para a mulher dele, né? Que ele não deve ter nem casa própria, mas estava comprando joia de não sei quantos mil no nome dele. Por quê? A corrupção. Ela está preocupada se o rapaz vai ser preso? Se o rapaz vai ser processado? Não. E ele também, se for ímpio, também não está preocupado com a vida dele, não, porque ele está almejando ser igual a ela, sonhando o que o ímpio quer, o pobre é querer ser igual ao rico. E o rico é querer ficar cada vez mais distante do pobre. E quando a gente entra no santuário de Deus, aquele coração que a gente tinha de ficar olhando para eles como se eles fossem alguma coisa, como diz no Atos 8, agora, sábado dos meninos, que Simão, o mágico, era tido como sendo grande vulto, uma grande personalidade, uma pessoa que merecia porque fazia sinais de magia, não é? Quando eles viram, ele não era nada. Quando a palavra de Deus chegou no meio deles e que ele foi querer realmente continuar enganando, a gente lê que ele não era nada, né? Miserável. Então, quando ele entrou no santuário de Deus, a gente precisa entrar no santuário de Deus para que a inveja que a gente possa ter, para que os nossos olhos nessas pessoas sejam retirados delas e voltados só para a palavra de Deus. Se a gente precisar de fazer uma pesquisa e entrar e olhar, não tem problema nenhum. Mas se a gente gastar o nosso tempo olhando para o que eles fazem, para a vida deles, e querendo ser igual, e querendo ou não, minhas irmãs, a gente faz isso.
Faz porque é a Bíblia que está dizendo que a gente faz. Quando a gente olha para o ímpio, a gente acaba tendo inveja no coração. E a gente precisa se voltar para a palavra de Deus. Ele diz assim, ó, certamente tu pões o 18, tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição. Eles estão, eu só penso como se fosse naquela pedra cheia de lodo, com a água fina passando, uma lâmina de água fininha passando, e eles estão ali naquela pedra cheia de lodo. Quem é que se sustenta em pé em cima de uma pedra com lodo? Ninguém. Então, quando eles podem estar por um momento em pé ali, mas um deslize, ele escorrega e ele cai. E assim é o que Deus está dizendo, olha, como um sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Então, ele está dizendo que essas pessoas estão iludidas. Se nós estivermos também olhando para eles, nós vamos estar iludidas também. A gente precisa atentar para as coisas de Deus, atentar para a palavra de Deus, que eles estão vivendo nessa vida. A gente pensa assim que é muito tempo, gente. Imagina, 80 anos a gente pode viver nessa terra, ou até 95, algumas pessoas chegam, né? Em média, ninguém nem chega nunca a isso, como média de idade. Chega aos 75, 80, 85, é a média de idade que as pessoas podem chegar. Mas o ímpio vai ter eternidade. Aqueles 80 anos são como se ele estivesse em cima de uma pedra. Nasceu em berço de ouro, nasceu, estudou em escolas de luxo, teve uma vida de luxo, teve todas as lanchas, os carros, as comidas, as casas, tudo, e eles estão em cima de uma pedra de lodo. Quando, em um segundo, como aquele rico, quando usufruía esplendidamente na terra, quando ele chegou lá na eternidade, ele estava de um lado e Lázaro, que era um miserável, um mendigo, que comia as migalhas dele, estava do outro no seio de Abraão. Então, quando eles acordarem, eles vão estar na eternidade perdidos. E a eternidade comparada com 80 anos não é nada. A eternidade comparada com 80 anos não é nada. Então, o que a gente deve fazer? Deve tirar os olhos deles, deve tirar os olhos, principalmente as crianças, as meninas, eu não digo a gente está isento, não, mas as meninas que olham para essas moças, para a roupa que elas usam, o último modelo, os cabelos, as maquiagens, as unhas, a gente vê meninas de 12, 13 anos com unhas grandes. Gente, é até feio, a pessoa não tem nem corpo, nem cresceu ainda, está com as unhonas desse tamanho. E tem delas que tem a unha já desse tamanho. Coisas que não tem nem nexo. Tem uma unha ajeitada, limpa, higiênica, passar um esmalte, tudo bem, mas com 12 anos, com 11 anos, com 13 anos, para que isso? Usar roupas curtas, justas, as meninas não têm nem corpo. Para que usar aquilo? Porque está na moda, a influencer usa. Não esqueçam que elas são ímpias e Deus vai tomar conta, vai pedir conta delas. E se a gente continuar olhando para elas, Deus vai pedir conta da gente também. Porque a gente não vai para o tribunal de condenação, mas nós vamos para o tribunal de Cristo. O que nós fizemos com o nosso corpo? Nós acabamos de dar a lição hoje, que nós façamos que os nossos membros sejam membros, instrumentos de justiça e não instrumentos de iniquidade. Então, os nossos membros são os braços, as pernas, os olhos, o ouvido, a boca. A gente está fazendo o que com isso, né? Está usando como instrumento de justiça ou de iniquidade? Porque, irmãs, pode ter certeza de uma coisa, aqueles que estão aparecendo na rede social, que são ímpios, aparecendo nos jornais, aparecendo com a vida deles expostas, esses são pessoas que estão sob um lodaçal, a pedra de lodo, são como aquela fumaça da gordura, eles vão se esfumar. E a gente não tem uma promessa de uma vida eterna. Nós temos um Deus que sabe todas as coisas, que deixou a sua palavra para nos direcionar, para nos guiar aqui nessa terra enquanto nós estamos aqui. Então, esse sentimento que eu queria fixar era isso, esse sentimento desse estar com os olhos nesse mundo cibernético aí, nesse mundo de internet. Isso é um perigo para a gente. Por quê? Porque a gente vai estar com os olhos olhando para os ímpios, que ele diz, olha, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, não tenha inveja de nada deles, porque nada do que eles tenham pode ser motivo de inveja da nossa parte. Nós temos um Deus eterno que morreu por nós. Eles não têm isso, a gente pode olhar para eles, sim, com olhos de misericórdia, de pena, buscando a salvação deles, orando por eles, mas não para que a gente possa achar que tudo que eles têm ou fazem, eles vivem bem, tá certo? E o Salmo 73:3, eu queria deixar para as irmãs, não só esses versículos, mas que as irmãs lessem
esses 2 salmos para verificar que eles têm coisas riquíssimas aqui sobre o que realmente a gente precisa fazer, tirando os olhos. Ele diz assim, pois eu tinha inveja dos loucos, dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. E para concluir só essa parte dos salmos, ele diz assim, olha, mas o 28, Salmo 73, 28, último versículo, diz assim, ó, mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. É isso que a gente tem que fazer, botar nossa confiança em Deus, aproximar-nos de Deus e anunciar as obras de Deus. E essas redes, tudo que eles oferecem para a gente, para as meninas, os videogames, os jogos, tudo isso, os filmes, como nós temos visto. Eu tenho um livrinho aqui, um folheto muito interessante que diz esses filmes, sobre esses filmes que a gente tanto admira e a desgraça tomando conta da vida deles e do nosso coração. Então, a gente precisa realmente verificar aqui exemplos bíblicos de inveja, ele está dando aqui, Salmos 37:1 e Salmo 73, tem vários, eu escolhi esses 2, tá certo? Para que a gente não tenha os olhos fitos nos ímpios, nos malfeitores, e nem na prosperidade deles, porque isso eles estão destinados a viverem 80 anos no máximo aqui nessa terra, vivendo como se eles estivessem muito bem, mas estão numa pedra de lodo e eles podem resvalar e vão resvalar a qualquer momento, no momento da morte, e eles vão estar na eternidade separados de Deus, tá bom? Então, era isso que eu queria falar sobre esses salmos. Então, a inveja, minhas irmãs, ela se manifesta, vamos ver aqui como é que sobre a inveja, olha, ela se manifesta de várias formas, tá certo? Eu botei essas carinhas porque eu acho assim que o invejoso, ele tem uma cara diferente mesmo, viu? A gente sabe que tem. Qualquer coisa que aconteça, seja na nossa casa, ou seja com irmãos, ou seja na igreja, quando a gente tem uma pessoa invejosa, pode ter certeza que ela vai ter, ó, uma boca do lado, ela vai ter um olho assim, ela vai ter uma cara que a gente vai começar a notar. Mas não estou dizendo que toda vez que a gente faz assim, é porque a gente é invejoso, mas é bom a gente evitar, porque quando a gente procura na própria internet, quando fala inveja e ciúmes, essas caras são as que vêm. Então, vamos melhorar a nossa cara, né? Como é que ela se manifesta? Sempre com desdém, com um estalo de língua. É sempre assim, ó. Sabe? Aquela coisa que bateu, a informação bateu, chegou a notícia e a gente, né? Comentários e críticas maldosos. Vamos fugir dos comentários e críticas maldosos. Não estou dizendo que a gente não tem vontade de fazer, não, porque a inveja está dentro da velha natureza. Quando a gente conhece... Já a gente vai ver uns exemplos de crítica maldosa que vem no nosso coração, mas a gente não deve falar, porque a gente deve fazer com que a nova vida saia revestida, o Espírito Santo nos revista da verdadeira vida e a gente abafe essa velha natureza, tá certo? Então, comentários e críticas maldosos é a cara da inveja. Tem a cara da riqueza, essa é a cara da inveja. Fofoca. Sempre o invejoso vai estar interessado em cooptar. Ele vai estar interessado que outras pessoas pensem igual a ele. Ele não vai estar interessado em estar manifestando a palavra de Deus, não, mas ele está interessado que aquela conversinha que ele teve, aquele pensamento, aquele comentário, outras pessoas participem dele. Ele não vai ficar sozinho. Ele vai fazer a fofoca dela. Empecilhos, ele vai procurar impedir, colocar empecilhos na vida daquela pessoa que ela tem inveja. Seja por um comportamento, eu estou repetindo, para ser bem cansativa, seja por um bem, por uma situação, por um comportamento, mas ela vai tentar impedir que aquilo prossiga, permaneça, tá certo? Perseguição. Ela vai acabar perseguindo aquela pessoa da qual ela tem a inveja, o objeto da inveja dela. Ela vai buscar perseguir. E vai ter até agressão. Ela vai até ficar agressiva. Lembra aqueles sentimentos que a gente tinha de angústia, de tristeza ante o bem alheio? Então, ela vai procurar fazer tudo, comentários maldosos, críticas, fofoca, vai tentar impedir que aquela pessoa continue usufruindo daquele bem ou mantendo aquele comportamento que para ela não está sendo adequado porque ela tem inveja. Então, ela vai chegar na agressão e ela vai cooptar pessoas para poder estarem junto com ela nesse pensamento. Aqui, o que a gente está vendo? Exemplos de invejosos. Pronto, agora isso aqui é muito interessante, gente. Eu tentei fazer, mas vocês têm milhões de exemplos também que vocês podem ter no coração, tá certo? Eu pensei assim, a fulana está no novo emprego, está ganhando bem, sabe aquela irmã? Agora vamos tentar pensar na igreja mesmo. A gente está, deixa eu ver aqui, tem alguém
muito falando aqui. Será que são vocês? Não. Sociedade feminina, não. Ok, não. Aí, a fulana está no novo emprego e está ganhando bem. O que vai acontecer? Uma invejosa vai logo comentar. Ela vai ficar feliz com o que ela está fazendo? Vocês acham disso? Que ela vai estar feliz com o novo emprego da irmãzinha que está ganhando bem? Ela vai fazer a cara dela e vai dizer assim, também, para quem não fazia nada, a mulher acabou de ganhar um emprego, conseguiu um emprego bom, ela vai, também, para quem não fazia nada, tipo, tá, qualquer coisa é bom. Ou então ela vai dizer, sabe-se lá o que ela pode aprontar nesse emprego bom, ou seja, ela não vai ficar feliz. E minha irmã, que alegria que você receber esse emprego. Irmã, olha, tenha cuidado, lembra que você é uma pessoa, sei lá, diz alguma coisa para a irmã de bom. Se ela tem um comportamento realmente complicado e você não é invejosa, você vai chegar e dizer, irmã, lembra, tenha cuidado, cuida da cor direito, tente fazer direitinho lá, porque é muito bom esse emprego. Não, também, para quem não fazia nada, ou sabe-se lá o que ela pode aprontar lá. E isso ela não vai ficar só para ela, não. A invejosa vai chamar mais pessoas para ouvir, tá certo? A Beltrana está gostando de um bom rapaz crente. Ou a pobrezinha da moça não tem muita sorte no amor, mas ela está simpatizando com o rapaz, a gente tem conhecimento disso. E é um bom rapaz com testemunho de crente, um bom rapaz. No lugar da invejosa, todo mundo vai ficar feliz, mas a invejosa, no lugar de ficar feliz, ela vai logo fazer o comentário dela. Pensem vocês aí, o que a invejosa faria quando vê uma irmãzinha que está conseguindo um bom rapaz? A irmãzinha pode ter nem lá os melhores comportamentos, mas tem um comportamento, o rapaz é um bom rapaz. Aí, o que ela vai arranjar uma coisa para fazer? Quero ver quando ele descobrir quem ela é de verdade. É ou não é, gente? É assim que a invejosa vai agir. Quero ver quando se ela não tiver o que falar do rapaz, ou então, se ela não tiver o que falar da moça, ela vai dizer, quero ver quando ele descobrir quem ela é de verdade. E, de preferência, pode ter certeza que ela vai providenciar para que ele saiba algum comportamento da moça que vai denegrir a imagem da moça. A invejosa vai querer que aquela moça não tenha, ela pode nem ter filha para aquele rapaz, mas ela é invejosa, ela não quer que o outro seja feliz. Tá certo? Aí, o fulano casou recentemente, está muito feliz, um casalzinho na igreja, casou, se namoraram, prepararam o casamento, estão todos felizes para tá numa alegria só, mas a invejosa vai estar todo o tempo com desdém. Ela vai desdenhar daquela felicidade do outro, ela não vai estar feliz. Ela vai logo dizer assim, quero ver até quando vai durar essa felicidade com o passado dele, ou então, e mesmo que dure, eu é que não queria ele para mim. Snob, exibida, vai achar um defeito no homem, vai achar uma infelicidade na mulher, ela vai procurar cooptar pessoas para que elas consigam acreditar que aquilo é verdade. Então, minhas irmãs, eu já cheguei a dar um conselho para uma pessoa dizendo o seguinte, quando eu vi aquele sentimento de inveja, quando eu vi aquele sentimento ruim, eu falei, minha irmã, é a vez dela agora, o problema é dela, a gente vamos cuidar do problema, não vamos cuidar do seu, não, porque estava acontecendo uma situação que a pessoa estava com estava acontecendo um problema numa irmã, e a outra tinha tanta inveja que ela estava botando problema para cima dela. Eu disse, minha irmã, pelo amor de Deus, o problema é da outra, vamos cuidar do problema da outra, deixa o teu para depois. É outra coisa que o invejoso faz. O invejoso, até o problema que ele tem que estar na frente do problema dos outros. Quando está na hora de a gente cuidar do problema do outro irmão, mas eu também estou cheia de dor, eu também estou cheia de problema, eu não tenho dinheiro para pagar as contas, o invejoso vai estar se metendo até no problema dos outros. Ele quer que o problema dele seja mais importante que o dos outros. Está entendendo como é que é o problema do invejoso? Então, o Cicrano recebeu um elogio porque ele está realizando um excelente trabalho à frente de uma equipe na igreja. Já pensou? Isso acontece demais, gente, na igreja. Ele está realizando um trabalho muito bom. A irmãzinha está fazendo um trabalho, a gente diz inveja santa. Eu, tipo assim, eu queria ter tido essa ideia. Eu apoio a ideia da irmã, mas quem sabe eu queria ter tido essa ideia. Trabalho lindo, maravilhoso, no lugar da gente apoiar a pessoa invejosa. Sabe o que vai fazer? Vai achar, na qualidade do outro, ela vai achar o defeito. Ele vai logo comentar. Também, do jeito que ele se esforça para parecer, só quer ser santo espiritual. Nunca chega atrasado. Assim até eu. Imagina, gente, é assim mesmo que o invejoso faz. O invejoso vai botar a culpa na espiritualidade do irmão e da irmã. Vai dizer que o irmão só quer ser espiritual, o pobre do irmão quer realmente ser santo. Está buscando a santidade, está buscando realmente servir com qualidade. Mas o invejoso só quer ser santinho. Se você falar a verdade de Deus, da palavra de Deus, exortar, só quer ser santo.
Por quê? Porque ele é invejoso, ele não quer que o outro tenha um comportamento adequado diante de Deus, diante dos homens. E ele vai botar defeito no outro. Tipo assim, só chega na hora, pontual. Até eu, se chegasse na hora também, eu seria elogiada. Claro, minha filha, então chega na hora também. Entendeu? Aprende, né? A gente tem que aprender com o comportamento bom dos outros. Então, a inveja, ele é um sentimento que não deve permanecer no coração do crente. Ele não pode permanecer no coração do crente. Porque se a gente é nascido de novo, a gente tem uma nova natureza, o Espírito de Deus habita em nós, nós temos a verdade de Deus, nós temos um Deus que nos salvou, a gente tem uma promessa da vida eterna, nós temos um lar celestial esperando por nós, a gente não está sobre uma pedra escorregadia, nós estamos sobre a rocha, nós estamos com o pé firmado na rocha, firme. Ali ninguém tira a gente. Jesus disse que ninguém toma dele. Então, a gente não tem que estar preocupado com esse tipo de comportamento, tá certo? Mas, Cristo morreu por nós e nos fez um com ele. Olha que coisa interessante. Isso é para nós pensarmos sobre o nosso comportamento. Seja em casa, se os irmãos são crentes, seja na igreja, principalmente na igreja. Cristo morreu por nós para nos fazer um com ele. Nós fomos batizados no corpo de Cristo. Cristo não botou assim, fulana vem para a cabeça, fulano vai para os pés. Não, nós ficamos no corpo. E o corpo é como ele diz, não pode a mão dizer para o olho, dizer que, olha, eu não preciso de ti. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem um ministério, todo mundo faz o que pode. Deus distribui o dom conforme lhe apraz para a edificação da igreja. Então, vamos fazer a nossa parte, seja servindo café, seja pregando a palavra, seja exortando, seja dom de socorro. Nós somos um em Cristo. Quanto eu tenho alegria de ver irmãos que fazem coisas que eu não sei fazer ou que eu não posso fazer. É bom demais a gente ver o irmão fazendo uma coisa que para você é tão difícil e ele faz com alegria e faz com fervor. É maravilhoso isso. Então, a gente não pode deixar que esse sentimento de inveja perturbe o meio do nosso coração e nem no nosso meio cristão, tá certo? Romanos 12:5 diz assim, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. O Cristo aqui está até com letra minúscula, desculpem. E membros uns dos outros. Então, a gente não tem que ter inveja, comentário maldoso, nem deixar que a inveja faça parte do nosso coração. Colossenses 3:15 diz assim, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo e sede agradecidos. A paz de Cristo sendo o árbitro, o que o árbitro faz? O que o árbitro faz? O árbitro, ele julga. O árbitro de futebol, ele está com um apito na boca para dizer quem está fazendo passe errado, quem foi que cometeu a falta, o que está certo, ou dá até cartão vermelho, não é isso? Então, eu quero dizer para a gente, essa paz de Cristo, a paz de Cristo no nosso coração, ela é o árbitro, ela é que vai dizer cartão vermelho para esse comportamento, expulso, não joga 3 partidas, então o árbitro é a paz de Cristo, e a paz de Cristo só vem através do conhecimento da palavra de Deus. Então, ela é que vai ser o árbitro do nosso coração. E nós fomos chamados de um só corpo, e nós temos que ser agradecidos por isso. Outra coisa aqui é a inveja sempre vai gerar uma raiz oculta de amargura. Agora eu volto para aquela característica inicial que nós fizemos, nós já estamos encerrando. Ela vai gerar uma raiz oculta de amargura, um sentimento faccioso, um comportamento reprovável. Nunca ela vai estar condizente com o comportamento adequado de um cristão. Fatalmente, ela vai terminar em maledicências, em más palavras, em comportamentos de, como é que se diz, pessoas amargas, elas vão estar falando sempre coisa desagradável. Ela não tem a palavra temperada com sal, porque o coração dela está cheio de inveja, tá certo? E ela vai gerar fofoca no meio da igreja, sempre aquela pessoa invejosa vai estar no meio. Olha, vou te contar uma coisa, quando a gente faz um apanhado, a gente vai deixando passar, vai deixando passar, vai deixando... Quando a gente vai fazer um apanhado mesmo de problema na igreja, a pessoa invejosa vai estar sempre no meio dos problemas da igreja, seja de quantos forem. Ela vai estar no meio, ela vai estar envolvida em fofoca. Eu não estou dizendo que a gente não possa cair em algum momento em algum problema de fofoca ou de que a gente possa esclarecer, mas a gente não precisa viver nesse comportamento, não é isso?
É isso que a gente não pode fazer, viver no comportamento da fofoca. Essa pessoa vai ter uma pessoa com coração duro, frio. Ela vai ter frieza pelo amor dos outros. Ela não vai ter amor, amizade, carinho. Ela vai estar sempre querendo o mal do outro. E vai gerar a perda de comunhão. É o que vai acontecer. A fofoca, a frieza pessoal, a raiz oculta de amargura, que são características da inveja, ela vai acabar gerando a perda da comunhão. Tiago 3,14 diz assim: se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Então, o que eu entendo que Tiago está dizendo aqui é o seguinte: se a gente descobre que esse sentimento existe no nosso coração, a gente não deve se gloriar disso. Mas a gente também não pode mentir contra a verdade, não pode dizer que aquele sentimento não exista no nosso coração, tá certo? Ele existe sim. Eu tenho que confessar, e a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãs, esse versículo é um versículo que eu digo tanto para Deus. Eu digo, Senhor, o Senhor prometeu. O Senhor disse que se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar, mas não só para perdoar, mas para purificar também desse pecado. Quantas de nós não tem pecado? Eu sou lotada de pecado. Se eu ficar negando que eu tenho aquele pecado, eu não vou me livrar dele, porque eu só vou me livrar dele através do Espírito Santo de Deus. Então, a gente precisa saber que a gente precisa confessar e também fiscalizar os nossos comportamentos. A nossa boca torta, o nosso rabo de olho, fiscalizar aquela coisa que está coçando na garganta para falar, as meninas, jovens, que descobriram uma coisa. Quando a gente descobre alguma coisa de alguém que é pecado, a gente precisa confessar, a gente precisa dizer que é pecado. E dizer para a mãe da pessoa, para a nossa mãe, para dizer, olha, eu estou preocupada com a fulana. Por quê? Ela está com um comportamento inadequado e isso pode fatalmente cair num pecado. E tem que ver se não é pecado. Ou então, mãe, a senhora acha que isso é pecado? Porque, olha, a minha amiguinha, a minha coleguinha, minha irmãzinha está com um comportamento, o meu irmãozinho lá da igreja, o meu coleguinha, está com um comportamento inadequado. A mãe vai ser uma pessoa boa para você, para lhe aconselhar. Se ela não for boa, o pai. Se não for bom, o pastor, um irmão da igreja mais sábio, uma irmã mais sábia. E a gente deve confessar. Pecado que a gente tem conhecimento, a gente deve confessar, porque senão a gente vira co-participante daquele pecado. Deus vai cobrar da gente. Lembra do Atalaia? A gente tem que avisar que tem pecado. Se a gente não avisar, o sangue daquela pessoa fica sobre o Atalaia. Agora, se a gente sabe de um comportamento que não é pecado, não é uma coisa grave, é um comportamento que a gente não gostou, e a gente começa a contar, pode ter certeza que isso é fofoca. Aí, se é fofoca, aquele comportamento que a pessoa teve pode nem ser um pecado grave, mas o nosso é. Então, a gente precisa saber que o que a gente faz, a gente precisa confessar se a gente tem esse sentimento no nosso coração e abandonar através da submissão à palavra de Deus e da oração, né? Então, irmãs, o que eu queria falar para as irmãs hoje era isso. Nós já vimos, então, os ciúmes, não é? Que a gente almeja e deseja o bem do outro, ou o comportamento, ou a felicidade do outro, a gente tem aquele sentimento. Mas como a gente começou, o ciúme tem até um lado positivo, né? Quando ele é usado no sentido positivo. Não que o ciúme tenha um lado positivo, mas se você usar o ciúme no sentido do nome ciúmes, no sentido de diligência, de dedicação às coisas de Deus, zelo mesmo, cuidado com as coisas de Deus, ou com o comportamento dos irmãos, é um comportamento zeloso, ciumento, mas é pelo bem do outro. Mas quando é aquele sentimento ruim, aquele sentimento só vai trazer o mal. E a gente passou hoje um passo a mais do ciúmes. Agora nós vimos a inveja. A inveja, ela não só quer ter o que o outro tem, seja um comportamento, um bem ou uma situação que ele está vivendo. Eu quero ter, mas eu não quero que ele tenha. Eu quero privar o outro. Se o outro tem por exemplo, se o outro tem um bom conceito na igreja, aquilo me incomoda porque eu sou invejosa, eu quero que ele não tenha. Então, eu vou fazer uma fofoca para denegrir a imagem dele. Isso é o invejoso que faz. Então, irmãs, era isso que eu queria falar para as irmãs. Eu vou desligar aqui a gravação e nós vamos ficar com o microfone aberto para conversar um pouquinho, tá bom?